É o único país sul-americano banhado por 2 oceanos, lar das pessoas mais otimistas da Terra. Tal como os tremores que abalam as fundações da Colômbia, um renascimento dramático esconde divisões sociais instáveis. No entanto, a transformação é inegável. Há 30 anos, Medellín era a cidade mais perigosa do planeta. Hoje é aclamado por sua inovação global. Aqui, os picos andinos rendem-se às imponentes palmeiras de cera do Vale Cacora. Enquanto o rio Co Cristales flui em 5 cores brilhantes, as maravilhas arquitetônicas desafiam a lógica. Do majestoso santuário de La Zarra, agarre-se a um desfiladeiro de desfiladeiro até uma gloriosa catedral esculpida nas profundezas de uma mina de sal subterrânea. É uma terra de beleza incomparável, um país sobre o qual você foi avisado, mas nunca mostrado. Esta é a vida real na Colômbia. É o único país da América do Sul com costa em 2 oceanos diferentes, quase 1000 milhas ao longo do Caribe e cerca de 800 mais no Pacífico. No interior, os Andes recusam-se a permanecer intactos. Elas estão divididas em 3 cadeias de montanhas e, entre elas, o terreno é fragmentado em 5 mundos diferentes. As terras altas dos Andes, a costa caribenha, a floresta tropical do Pacífico, as vastas planícies orientais e a Amazônia. O mesmo país, a mesma tarde. Os colombianos dizem que em 2 horas você pode mudar o clima, o sotaque, a música e a comida. E eles não estão exagerando. E quando o sol se põe, cada um desses mundos mantém o seu próprio ritmo. Na costa caribenha, a noite é da champeta, som nascido nos bairros afro-colombianos, que transborda de salsa ao vivo na antiga Cartagena. Cali é a capital mundial da salsa. As colinas Medellín brilham com música reggaeton, de telhado em telhado. A rua tranquila por onde você andou ao meio-dia se torna algo diferente depois de escurecer. A Colômbia não tem um único batimento cardíaco, tem 5. Então, de onde no mundo você está nos observando? Diga-me em qual dos 5 mundos você pousaria primeiro. Porque toda essa energia noturna aponta novamente para as pessoas que estão no seu centro, a começar pelas mulheres. A Colômbia é uma potência em concursos de beleza. Ela ganhou a coroa de Miss Universo 2 vezes. Primeiro com Lucy Marina Zuluaga em 1958, depois Paulina Vega em 2014 e foi vice-campeã em música mais de 8 vezes. Se você lembrar apenas de um momento da disputa, provavelmente será a Colômbia. De qualquer forma, em 2015, o anfitrião interpretou mal o nome. Coroou ao vivo a colombiana Ariadna Gutiérrez e desistiu minutos depois. O planeta inteiro assistiu. Mas de onde realmente vem esse aspecto? Não de um lugar. Ela vem de uma fusão de 3 heranças sobrepostas ao longo dos séculos: indígenas, europeus e africanos. A história de um país inteiro capturada num único rosto. É por isso que não existem 2 regiões exatamente iguais. Mas aí vem a parte que o título nunca conta. O verdadeiro imã não é o rosto. É assim que essas mulheres transmitem um som. Medellín é a capital mundial do reggaeton. A cidade natal de J Balvin, Maluma e Karol G. E sua vida noturna bate mais forte ao seu redor. Participe mais. Aqui as meninas crescem rodeadas de salsa, bachata e reggaeton. E à medida que você atinge a idade adulta, a confiança na pista de dança torna-se uma espécie de força gravitacional por si só. Em 2015, essa identidade musical tornou-se oficial quando a Medellín aderiu à rede de cidades criativas da Unesco como Cidade da Música. Aqui a beleza é cada vez mais medida pelos graus acadêmicos obtidos e pelas línguas faladas. Os olhares abrem a porta, a pessoa passa por isso. No final do vídeo vou compartilhar algo interessante que pouca gente conhece, mas antes de continuarmos, você pode clicar em curtir para apoiar este vídeo. Cada anúncio promocional dura apenas alguns segundos, mas ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Estamos muito gratos por isso. Essa confiança baseia-se numa cultura que leva a aparência muito a sério, por vezes a tal ponto que surpreende quem está de fora. A Colômbia está agora entre os 3 principais destinos do mundo para cirurgia estética e turismo musical médico, atrás apenas do Brasil e da Turquia. Cerca de 1/3 dos pacientes viaja do exterior,
atraídos por preços que podem ser 50% a 70% inferiores aos que pagariam nos Estados Unidos. A Colômbia realiza cerca de 321 mil procedimentos cosméticos por ano e o governo prevê até 2,8 milhões de turistas de saúde e 6,3 mil milhões de dólares em receitas até 2032. Esta pressão tem um custo e muitos colombianos resistem-lhe. Mas o impulso por trás disso é antigo e humano, porque no fundo, o que essas mulheres aprendem a valorizar não é a beleza, é família. Aqui, os lares são muitas vezes multigeracionais. A família é muito unida e os pais idosos são muitas vezes cuidados em casa, em vez de serem enviados para outro lugar. Pode ser visto mais claramente aos 15 anos. A quineta, a festa da maioridade, é tão sagrada que até as famílias mais pobres economizam anos para organizar uma. No seu centro, há uma pequena cerimônia que diz tudo. O pai se ajoelha e troca os sapatos baixos da filha pelo primeiro par de saltos. Depois a conduz numa valsa, encerrando a infância com uma dança. Essa obsessão em se reinventar não é apenas pessoal. Uma cidade inteira foi reconstruída. Da mesma forma, em 1991, no auge das guerras de cartéis, Metí registrou cerca de 380 assassinatos por 100 mil habitantes, o pior índice do planeta. Agora, olhe para essas mesmas colinas hoje. Em 2013, o Wall Street Journal e o City nomearam Medi como a cidade inovadora do ano, à frente de Nova York e Tel Aviv. Esta é a fotografia que o mundo nunca se preocupou em atualizar. Em 2004, a cidade instalou bondes públicos nos bairros mais pobres das encostas e os conectou diretamente ao metrô, o primeiro sistema desse tipo no mundo. Uma viagem que antes demorava 1 hora agora é feita em menos de 10 minutos. E o plano rendeu à Colômbia um Harvard Design Award e um Global Cities Award em 2019. Você pode caminhar ao longo do desvio em Quimuna 13, que já foi uma zona proibida controlada por grupos armados. Em 2011, a cidade instalou uma série de escadas rolantes ao ar livre na encosta, substituindo uma cansativa subida de cerca de 350 degraus. A arte de rua floresceu. Agora, dezenas de milhares de visitantes vêm todas as semanas. Mas segure-se bem nessa palavra, reinvenção, porque ela esconde um paradoxo que o espera aos 9 anos. Um paradoxo sobre o qual até os colombianos discutem. Mas antes de mais nada, o que surpreende o visitante não é o horizonte. É a forma como as pessoas te tratam no momento em que você chega. Os colombianos têm um alerta para os recém-chegados, meio brincando. O perigo real é que você nunca mais vai querer sair. O país é conhecido mundialmente por um calor que surpreende as pessoas. Estranhos cumprimentam você na rua. Alguém puxará conversa sem motivo e depois tratará você como um primo que conhece há anos. Na pesquisa International Expat Insider de 2025, a Colômbia foi classificada como o segundo país mais amigável do mundo, subindo do 5º lugar, com 81% dos expatriados afirmando que os locais estão genuinamente abertos aos estrangeiros. Ouça com atenção e você também ouvirá no idioma. As pessoas chamam você de parce ou paro, aproximadamente amigo, ou mijo e mija, meu filho, minha filha, alguém que acabaram de conhecer. Mas aqui está a parte que vale a pena considerar. Pergunte aos colombianos por que sorriem tão facilmente. E a resposta não é que a vida seja fácil. Não é. Muitos dirão que a alegria é cultural, uma decisão, algo que se pratica de propósito, independentemente de a semana ter corrido bem ou mal. A família é o pilar. Os mais velhos são respeitados, e a alegria é tratada menos como um estado de espírito e mais como uma disciplina. Esta é uma força silenciosa e é a primeira pista real do paradoxo que reside no centro deste país. Se a Colômbia já está surpreendendo você, considere assinar porque os segredos mais estranhos ainda estão por vir. Aqui está algo inerente à vida cotidiana colombiana que deixa perplexa a maioria dos ocidentais. Oficialmente, todas as casas do país estão marcadas com um número de 1 a 6, chamado de Sistema Extra. Está integrado nas políticas públicas desde uma lei de serviços públicos da década de 1990 e classifica os bairros por nível de riqueza para decidir quem paga o que pela eletricidade, água e gás. A lógica é uma espécie de redistribuição integrada.
As casas do estrado 1 a 3 recebem subsídios para serviços públicos. A Estrada 4 paga a taxa de mercado e a Estrada 5 e 6 pagam uma taxa de busca que ajuda a cobrir os níveis mais baixos. Cerca de 80% dos colombianos vivem nos 3 estratos mais baixos e apenas entre 3 e 4% atingem o estrato 6. Mas um número destinado a uma conta de serviços públicos nunca fica na conta. Com o tempo, consolidou-se até se tornar algo mais parecido com uma etiqueta que você usa. Seu estrada pode acompanhá-lo em um pedido de empréstimo, uma bolsa de estudos, até mesmo um emprego, informando discretamente as pessoas de qual Colômbia você vem. Em 2024, um especialista das Nações Unidas alertou que não haveria paz duradoura no país enquanto a sociedade permanecesse organizada desta forma. O governo ouviu as reclamações e, a partir de abril de 2026, a Colômbia está a eliminar gradualmente o sistema baseado em endereços, substituindo-o por um registro de rendimentos. Bem, já que estamos aqui, vou fazer uma pergunta rápida. Qual aspecto da Colômbia mais o surpreendeu até agora? Deixe nos comentários. A Colômbia é o segundo país com maior biodiversidade do planeta, abrigando aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas em terras que cobrem menos de 1% da superfície da Terra. Tentar resumir tudo em uma única estatística parece impossível. Deixe os pássaros provarem isso. A Colômbia ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de espécies de aves, com mais de 1.900 espécies. Quase uma em cada 5 aves que existem em qualquer lugar. Também é o número 1 para orquídeas. E isso nos leva a algo que os colombianos irão corrigir instantaneamente. Se você leu que a flor nacional é o cravo, enganou-se. É a orquídea Katia Trian, batizada de flor do país em 1936. Se você cometer um erro na frente de um colombiano, eles vão te corrigir com delicadeza. A razão pela qual toda esta vida se acumula aqui é, mais uma vez, a colisão desses mundos. Picos cobertos de neve, 2 litorais. Florestas tropicais e planícies estão próximos o suficiente para empilhar ecossistemas uns sobre os outros, e as espécies preenchem todas as lacunas. Vai além dos pássaros. Um único censo realizado pelo Museu de História Natural de Londres contou 3.642 espécies de borboletas na Colômbia. Aproximadamente 1/5 de todas as borboletas da Terra, mais do que em todo o continente africano. Os observadores de aves colombianos venceram o Global Eared Big Day por 5 anos consecutivos, registrando 1.566 espécies em apenas 24 horas, deixando o Peru, que ocupa o segundo lugar, bem atrás. Em nenhum lugar essa exuberância selvagem se manifesta de forma mais estranha do que em um rio que goteja cor. Na remota Sereneia de la Macarena, um riacho chamado Co-Cristales transforma-se durante alguns meses por ano no que os locais chamam de arco-íris líquido. A água brilha em vermelho, dourado, verde, azul e preto ao mesmo tempo, escorrendo pela rocha como tinta derramada. Por que um rio muda de cor? Por causa de uma planta? Não por efeito da luz. Uma espécie aquática rara chamada Macarania clavagera cobre o leito do rio e adquire uma cor vermelha profunda quando o nível da água e a luz solar atingem um equilíbrio exato, aproximadamente do final de julho a novembro. Você perde a janela e o rio é apenas água límpida sobre pedra. No entanto, há uma razão pela qual você provavelmente nunca ouviu falar disso. Durante décadas, este lugar esteve isolado do mundo, enterrado em território controlado pela guerrilha FARC, onde o risco de sequestro afastava todos os viajantes. Só foi aberto ao mundo após o Acordo de Paz de 2016, tornando o Rio Arco-Íris outra coisa. É uma parte do país que está a voltar à vida e a Colômbia protege-a ferozmente. Para proteger aquela frágil planta vermelha, os nadadores estão proibidos de usar protetor solar ou repelente de insetos. Apenas cerca de 200 visitantes podem entrar por dia. Ninguém dorme à noite e nenhum passo pode ser dado sem um guia autorizado. Um país tão vibrante deveria estar na lista de desejos de todos. Então, por que é que o mundo continua a interpretar mal a Colômbia? Apesar de tudo o que lhe foi dito, aqui está o número que deixou até os habitantes locais atordoados. No estudo de felicidade global da Ipsos de 2025, a Colômbia ficou em primeiro lugar mundial em otimismo.
79% dos colombianos acreditam que a sua qualidade de vida melhorará em 5 anos. E 77% dizem que estão felizes agora. Um dos saltos mais íngremes de qualquer país analisado. Também não é uma coincidência. A América Latina domina as listas mundiais de emoções positivas, e a música colombiana está entre os primeiros lugares dessa lista ano após ano. Agora vamos comparar isso com a reputação do país. Para grande parte do mundo, a Colômbia ainda significa uma coisa: cartéis, narcóticos, Escobar. E aqui está o paradoxo que deveria detê-lo. O mundo ainda teme um homem que morreu em 1993. No ano passado, quase 7 milhões de viajantes internacionais passaram pelo seu fantasma, um recorde, gastando mais de 10 mil milhões de dólares. A Colômbia está tão cansada da velha imagem que, em 2024, o seu Congresso pressionou pela proibição de souvenirs impressos com o rosto de Escobar. Mas a honestidade funciona nos dois sentidos, e é aqui que o país ganha a sua confiança em vez da sua pena. A Colômbia não é um cartão postal. De acordo com uma atualização de março de 2026, os Estados Unidos ainda mantêm o alerta de viagem de nível 3, reconsidere as viagens, com algumas regiões perto das fronteiras classificadas com o alerta mais alto de todas. Um país pode ficar em primeiro lugar no mundo em termos de esperança e, ao mesmo tempo, receber um terrível aviso de viagem no mesmo ano. A Colômbia faz as duas coisas e se recusa a pedir desculpas por qualquer uma delas. Talvez o estereótipo que você tem diga mais sobre a história que lhe foi vendida do que sobre o país que realmente existe. Os colombianos, apesar da sua dura história, escolheram a alegria através da música, como sempre fizeram. Essa é a resiliência que nenhuma manchete consegue capturar. Então aqui está a verdadeira questão. Será que a Colômbia finalmente conseguiu superar a sua antiga reputação? Ou a imagem do Narcos ainda impede você de reservar a passagem? Diga-nos honestamente qual é a sua posição. Os colombianos escolheram a alegria e a esconderam nos lugares mais inesperados, inclusive em uma igreja onde é preciso descer. Abaixo da cidade de Zipaquirá, a cerca de 180 metros de profundidade, uma catedral católica inteira está esculpida diretamente em uma antiga mina de sal. Imagine um prédio de 50 andares e depois vire-o de cabeça para baixo para transformá-lo em rocha sólida e sal. No interior, 14 pequenas capelas que marcam as estações da cruz estão esculpidas no próprio sal. Cada um deles é um poço de luz colorida na escuridão. Você é levado à câmara principal, onde uma única cruz de cerca de 15 metros de altura está esculpida na parede posterior e brilha suavemente. Ao passar a mão pelo túnel, a rocha exala um leve gosto de mar, igual a milhões de anos atrás. Por que construir uma igreja no fundo de uma mina? Porque os mineiros construíram o primeiro para si próprios. Antes de iniciarem um turno que poderia não terminar bem, eles esculpiram pequenos santuários para oração. A fé rompeu as paredes que alimentavam suas famílias. O que começou como alguns altares para trabalhadores tornou-se, ao longo de gerações, uma catedral completa. A versão que os visitantes visitam hoje foi concluída em 1995, depois que a original foi fechada por segurança. E não é um monumento morto. Aos domingos, as missas ainda são celebradas lá embaixo, na escuridão, centenas de metros abaixo da cidade, que continua sua rotina diária na superfície. Atrai cerca de 600 mil visitantes por ano, e os colombianos elegeram-na como a primeira maravilha do seu país em 2007. Os colombianos não apenas esculpem maravilhas no subsolo, mas também transformam cidades inteiras em telas vivas. A cerca de 2 horas de Medellín fica Guadalupe, possivelmente a cidade mais colorida do país. Ao longo da base de quase todos os edifícios há uma faixa de painéis moldados de cores vivas, chamados zócalos, e não são apenas decoração. Cada um é uma pequena história pintada sobre a família que reside nele, seu trabalho, seus animais, suas tradições. Portanto, a própria rua parece algo saído de um livro ilustrado. Fora da cidade, uma única pedra surge no horizonte. O Peñón de Guadalupe é um monólito de granito com cerca de 65 milhões de anos, elevando-se aproximadamente 650 pés, quase verticalmente. Só há uma maneira de chegar ao topo, e a música é a razão pela qual as pessoas vêm. Uma escadaria com 708 degraus encravada numa fenda que divide a rocha.
Suba e um labirinto de ilhas azuis se abrirá sob seus pés em todas as direções. Mas essas ilhas escondem um segredo. Esse lago azul infinito não é natural. Na década de 1970, uma barragem hidrelétrica inundou o vale para abastecer a região com energia. E a água engoliu completamente o centro histórico de Pole. A sua igreja, as suas ruas, as suas casas, tudo ainda está lá embaixo, debaixo da superfície. O que parece um cartão postal visto do topo da rocha é na verdade uma cidade submersa que se tornou uma das vistas mais fotografadas do país. Há até uma carta branca inacabada pintada perto da base, um resquício da época em que os moradores locais tentavam escrever o nome da cidade na pedra para reivindicar a propriedade, antes de serem impedidos após escreverem uma única carta. Depois de uma ascensão como essa, vocês desejarão o que alimentou toda esta nação desde o amanhecer. Na Colômbia, o café não é uma bebida, é uma herança. A paisagem cultural cafeeira do país, um mosaico de propriedades verdes íngremes ao longo dos Andes, é patrimônio mundial da Unesco. A Colômbia é o terceiro maior produtor mundial de café e o maior produtor individual de café arábica lavado, o tipo de café limpo e brilhante consumido por grande parte do mundo. Há uma razão pela qual a qualidade é tão alta, e é a mesma razão pela qual ainda é um trabalho árduo. O melhor café colombiano cresce em encostas íngremes demais para qualquer máquina. Assim, quase todos os grãos de milho adequados ainda são colhidos à mão, um, por famílias que cultivam as mesmas encostas há gerações. Na região cafeeira é possível até ver os queridos e antigos jipes Willys, que sobraram da guerra, transportando sacos em estradas estreitas demais para veículos maiores. Mas a maneira como eles levam isso em casa pode surpreendê-lo. O copo para uso diário é o tinto, pequeno, forte, escuro e muitas vezes já adoçado. É vendido em quase todas as esquinas por alguns trocados. O rosto de tudo isso é Juan Valdez, o camponês bigodudo com sua mula, personagem inventado em 1958 que se tornou o símbolo amigável do café colombiano em todo o mundo e hoje em uma rede de cafeterias. E o ritual começa desde cedo. Nos países produtores de café, muitas crianças crescem tomando café com leite após as refeições. À mesa, era compartilhado mais leite do que café, da mesma forma que o suco é compartilhado em outras culturas. Aqui, tomar café não é um hábito adquirido facilmente. É a língua em que você cresceu. Se o café é o preâmbulo, espere até ver o que lhe servem em um prato colombiano. Em todo o país, existe um almoço típico da classe trabalhadora chamado manu delia, ou coreanazo. Uma tigela de sopa, um prato de carne com arroz, uma banana frita, uma salada pequena e um suco fresco. O preço está entre 2 e 5 dólares. Pense nisso por um segundo. Aqui você pode comprar toda a comida por os 3. Em Manhattan, um café em pé custa 3. Depois, há o aperitivo que faz estremecer quem o experimenta pela primeira vez. Na região de Santander, a especialidade local são as formigas listradas assadas e salgadas, vendidas em sacos, apelidado de caviar Santander. E há uma lógica estrita por trás disso. Apenas as formigas rainhas são colhidas, e apenas durante o seu breve voo de acasalamento, geralmente entre março e maio, uma colheita transmitida pelo povo indígena Guan, que acreditava que as formigas carregavam uma centelha de fertilidade. É um sabor da terra, centenário, que estala entre os dentes. Claro, quando se trata de música, a maioria dos dias é mais simples e igualmente querida. Arapa, um bolo de milho quente que acompanha quase todas as refeições. A imponente banda pisa da região do Mediterrâneo. Ayaco, uma sopa de frango e batata de Bogotá com raízes na antiga cidade de Muiza. E Seno, famílias numerosas se reúnem em torno do ensopado comunitário. Barato, selvagem e delicioso. Mas os colombianos reservam o seu melhor sabor para as ruas, quando transformam uma cidade inteira numa festa. Alguns países organizam festivais. A Colômbia desaparece neles. Todos os anos, a cidade de Barranca acolhe o segundo maior carnaval do mundo, superado apenas pelo do Rio de Janeiro. 4 dias de fantasias, tambores e danças antes da Quaresma que a Unesco reconheceu como uma obra-prima do patrimônio mundial. Os cariocas têm um ditado: quem vive é quem gosta.
Começa com a Batalha das Flores, e nesses dias, a vida cotidiana para. Sua figura mais famosa é a Mima, uma ridícula máscara com nariz de elefante que um pobre local inventou para zombar dos ricos. 320 quilômetros ao sul, Cali reivindica outra coroa, a capital mundial da salsa. Possui mais de 100 molhos e um estilo próprio, muito rápido. Dançar salsa calênia não é um hobby lá, é assim que a cidade fala, e a música continua a se ramificar. Vionato, o som do acordeão típico das planícies caribenhas, tem reconhecimento próprio da Unesco, e a cúmbia nascida no litoral tornou-se a dança nacional. Todo mês de agosto, Med fica repleta da Feira das Flores, onde os camponeses desfilam com arranjos de flores amarrados nas costas, alguns tão pesados quanto um homem adulto. Mas a maior pista de dança de 2026 é um campo de futebol. Pela primeira vez, a Copa do Mundo é dividida entre 3 anfitriões, Estados Unidos, Canadá e México, e a Colômbia está incluída. A equipe é conhecida como Los Cafeteros, os produtores de café, e quando marcam, não só comemoram, mas também dançam. Grupos inteiros se dividem em etapas coreografadas. Aqui o futebol está mais próximo da religião do que do esporte. Liderados por James Rodrigues, integrante da aclamada seleção de 2014, eles superaram as brutais eliminatórias sul-americanas para chegar às oitavas de final. Enquanto isso, em casa, cidades inteiras ficam paralisadas, pintadas de amarelo, azul e vermelho. Este é um país que dança em tudo, desde o carnaval até a grande penalidade, e o mundo só agora está percebendo quanta alegria ele espalha silenciosamente. Porque a Colômbia exporta há muito tempo mais do que apenas música, e a maior parte do mundo simplesmente não percebeu. Em 1982, Gabrielle García Márquez tornou-se a primeira colombiana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Seu romance 100 Anos de Solidão foi traduzido para mais de 46 idiomas, vendeu mais de 50 milhões de cópias e deu ao mundo uma forma completa de escrita chamada realismo mágico. A Colômbia deixou sua marca na cultura que você já conhece. Fernando Balterero, cuja escultura arredondada ficou na Park Avenue e Champs-Élysées antes de sua morte em 2023, e Shakira, nascida em Barranquilla, a artista latina feminina mais vendida de todos os tempos, e a própria terra continua a dar frutos. A Colômbia é a principal fonte mundial de esmeraldas, fornecendo cerca de metade e a maior parte das pedras mais finas do planeta. Este é também o país que gere discretamente uma aplicação tecnológica global, a sua primeira startup avaliada em $1.000 milhões. Nascida em Bogotá, é aqui que o final é reescrito. Meti é conhecida como a cidade da eterna primavera, pois permanece próxima dos 72 durante todo o ano. E você se lembra do que prometi compartilhar? Aqui está. Veja as rosas em um buquê de Dia dos Namorados americano, e provavelmente foram cultivadas na Colômbia, que fornece a maior parte das flores cortadas que os Estados Unidos compram todos os anos. O país que a maioria das pessoas imagina como perigoso é secretamente o lugar que dá amor à América, flor por flor.